Olá! Nessa videoaula falaremos de determinante e algumas de suas propriedades. As nomenclaturas e definições em matemática normalmente são feitas depois que um certo padrão se repete várias vezes. Por exemplo, o delta que calculamos para usar na fórmula de Bhaskara só ganhou esse nome delta depois que a quantidade b² menos 4ac apareceu em diferentes situações. O determinante tem uma origem semelhante. Ao estudar e manipular matrizes, percebeu-se que uma certa quantidade aparecia de forma recorrente. Ao invés de chamá-la de a quantidade que aparece sempre, deram o nome de determinante. Na próxima aula, sobre matriz inversa, você já vai ver o determinante aparecendo no meio das contas. Determinante é um número que calculamos a partir de uma matriz quadrada. Quando temos o nome da matriz, por exemplo, A, as notações mais comuns para determinante são det de A com parênteses, det de A sem parênteses ou barra A barra, parecido com a notação de módulo de número. Quando queremos nos referir ao determinante de uma matriz já explicitando quem são seus elementos, damos barras verticais no lugar dos colchetes ou parênteses da matriz. Nessa aula, veremos maneiras de calcular o determinante de uma matriz usando apenas conteúdo visto nas escolas. Em aulas futuras, teremos um outro método para calcular determinante, usando uma ferramenta chamada escalonamento. A forma mais bonita de definir algo novo em matemática é dar uma fórmula que sirva para todos os casos. Um determinante não é diferente. Seria mais bonito definir usando uma fórmula que sirva para todas as matrizes de todos os tamanhos. Não faremos dessa forma aqui porque a definição é complicada de entender. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, pesquise sobre definição de determinante de uma matriz por permutações. Dito isso, vamos focar no cálculo de determinantes, separando os métodos conforme o tamanho das matrizes. Lembremos que só faz sentido calcular determinante para uma matriz quadrada. Se você fosse escolher um número para chamar de determinante de uma matriz 1 por 1, que número seria esse? Sim, a escolha óbvia aqui é o próprio elemento da matriz. Por exemplo, a matriz 1 por 1, que possui apenas o número 3 como entrada, possui determinante igual a 3. E a matriz 1 por 1, que possui o número 5 como entrada, possui determinante igual a menos 5. Eu iria passar um exercício aqui, mas acho que não precisa, né? Vamos agora ao determinante de uma matriz 2 por 2. Nesse caso, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Por exemplo, para a matriz com entradas 1, 2, 3 e 4, o determinante é igual a 1 vezes 4 menos 3 vezes 2 e é igual a menos 2. Como exercício, pausem o vídeo e calcule o determinante da matriz com entradas 2, 5, menos 3 e 3. Resolvendo, o determinante aqui é 2 vezes 3 menos menos 3 vezes 5, que é igual a 21. Passemos agora ao tamanho 3 por 3. Um dos erros mais cometidos ao aprender uma forma de calcular determinante é achar que essa forma vale sempre. O método anterior se aplica apenas a matrizes 2 por 2. Nunca use em outra situação. No caso de matrizes 3 por 3, o método mais conhecido é chamado de regra de Sarros. A regra consiste em escrever as 3 colunas da matriz, repetir as 2 primeiras colunas ao final e calcular o produto dos elementos nas diagonais desenhadas. O resultado determinante é calculado somando os resultados das diagonais que vão de cima para baixo e diminuindo do resultado das diagonais que vão de baixo para cima. Por exemplo, vamos calcular o determinante da matriz que está na tela. Primeiro, vamos escrever as 5 colunas e traçar as diagonais. Agora, multiplicando os elementos de cada diagonal, obtemos 3, 0 e 12 na parte de baixo e menos 9, 0 e menos 4 na parte de cima. Logo, o determinante é igual a 15 menos menos 13 e é igual a 28. Como exercício, pausem o vídeo e calculem o determinante da matriz que está na tela. Vamos lá! Escrevendo as colunas, traçando as diagonais e fazendo o produto, obtemos 4, menos 6 e menos 2 embaixo e menos 12, 12 e menos 2 na parte de cima. Assim, o determinante é 16 menos menos 2, que é igual a 18. Se a gente continuar nesse processo aumentando o tamanho de 1 em 1, não vamos parar nunca. Agora veremos um método para calcular o determinante de uma matriz de qualquer ordem maior ou igual a 2. Esse método chama-se Teorema de Laplace ou Desenvolvimento de Laplace. Mas, para entendê-lo, precisamos de conhecimentos preliminares chamados menor complementar e cofator. Menor complementar é um determinante que calculamos a partir de uma matriz e de uma determinada entrada dessa matriz. Por exemplo, existe um menor complementar da entrada 1, 1, menor complementar da entrada 1, 2 e assim por diante. Para explicar como calcular um menor complementar, vamos usar essa matriz de exemplo. Importante frisar aqui que esse processo para calcular menor complementar se aplica a qualquer matriz de tamanho maior ou igual a 2. Imagine que o objetivo nesse momento seja calcular o menor complementar da posição 1, 3. Para isso, riscamos a linha 1 e a coluna 3 da matriz. Os elementos restantes nos dão uma matriz de tamanho 3 por 3. O menor complementar que procuramos é o determinante dessa matriz 3 por 3. Usando a regra de Sarros já vista para calcular esse determinante, obtemos como resposta 33. E este é o menor complementar da posição 1, 3 que procurávamos.
Notem que a notação de menor complementar é um M maiúsculo com índices indicando a entrada. Como exercício, pausem o vídeo e calculem o menor complementar da posição 4, 3 dessa mesma matriz. Corrigindo, vamos lá? Excluindo a linha 4 e a coluna 3, obtemos uma matriz 3 por 3. Calculando o determinante, obtemos menos 5, e esse é o valor do menor complementar da posição 4, 3. Você conseguiu aprender bem menor complementar? A próxima definição é bem fácil. O cofator de uma dada entrada da matriz é o próprio menor complementar ou menos ele, conforme os índices da entrada. Sendo mais preciso, quando a soma dos índices é um número par, o cofator é igual ao menor complementar. E quando a soma dos índices é ímpar, o cofator é igual a menos o menor complementar. Tomemos como exemplo a matriz usada anteriormente. Calculamos M13, que deu 33, e M43, que deu menos 5. O cofator 13, que representamos por C13, é igual ao menor complementar 13, pois 1 mais 3, que é a soma dos índices, é par. Logo, C13 é igual a 33. Já para a posição 43, como 4 mais 3 é um número ímpar, então o cofator 43 é igual a menos o menor complementar dessa posição e, portanto, igual a 5. Fácil, né? Uma forma abreviada de escrever o cofator a partir do menor complementar é que o cofator IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar da posição IJ. A ideia aqui é que quando I mais J é par, menos 1 elevado a I mais J dá 1, e quando I mais J é ímpar, menos 1 elevado a I mais J é igual a menos 1. Agora que aprendemos menor complementar e cofator, podemos ir ao teorema de Laplace. O teorema diz que o determinante de qualquer matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2 pode ser calculado multiplicando os elementos de uma linha ou coluna pelos seus cofatores e somando os resultados. A fórmula é fácil, mas notem que para calcular cada cofator é necessário calcular um determinante de tamanho menor que a matriz original. Por exemplo, ao aplicar o teorema de Laplace a uma matriz 4x4, precisamos calcular 4 cofatores e, portanto, 4 determinantes 3x3. Para ilustrar, vamos usar a matriz de antes. Devemos escolher uma linha ou coluna, a que quisermos, e multiplicar elemento por cofator. Vocês conseguem pensar numa linha ou coluna para escolher que daria menos trabalho para calcular do que as outras? A coluna 3, por ter dois elementos iguais a zero, pensa de ter que calcular dois cofatores. Isso é bom demais. Com a coluna 3, a fórmula fica A13 vezes C13, mais A23 vezes C23, mais A33 vezes C33, mais A43 vezes C43. Mas como A23 e A33 são iguais a zero, o resultado fica apenas A13 vezes C13 mais A43 vezes C43. Agora basta calcular os cofatores C13 e C43. Que sorte, foram exatamente esses cofatores que nós já calculamos antes. Substituindo os valores, o determinante de A é igual a 3 vezes 33 mais menos 1 vezes 5, que é igual a 94. Agora é a sua vez. Pause o vídeo e calcule o determinante da matriz da tela. Apesar de você poder escolher qualquer linha ou coluna para usar o teorema de Laplace, é sempre mais prático usar alguma linha ou coluna que tenha mais zeros. Usando a linha 2 nesse caso, o resultado determinante fica igual a A21 vezes C21 mais A22 vezes C22. Calculando o cofator da posição 21, o resultado é 1. E calculando o cofator da posição 22, obtemos menos 25. Substituindo os valores, o determinante fica igual a 2 vezes 1 mais menos 2 vezes menos 25, que é igual a menos 52. Fica como sugestão de conteúdo adicional para estudar em casa, pesquisar por que o teorema de Laplace dá o mesmo resultado independentemente da linha ou coluna escolhida. Também fica a pergunta, quanto trabalho você teria para calcular o determinante de uma matriz 5 por 5 sem nenhum zero nos elementos? Na segunda parte dessa aula, veremos 12 propriedades relacionadas com determinante. Trataremos cada uma dessas 12 a partir de agora. A primeira propriedade é que o determinante é bem comportado em relação à multiplicação de matrizes. Se A e B são duas matrizes quadradas de mesmo tamanho, então o determinante de A vezes B é igual ao produto do determinante de A e do determinante de B. Vamos ver isso acontecendo num exemplo. Para essas matrizes A e B, o produto A vezes B é igual a 8, 2, 9, menos 14. Observe que o determinante de A é igual a 13, B é igual a menos 10, e o determinante de A vezes B é igual a menos 130. E a propriedade nos diz é que isso sempre acontece, não só nesse exemplo. Uma pergunta aqui é, qual é a utilidade da propriedade? Há duas utilidades principais para uma propriedade qualquer em matemática. Uma delas é encurtar nosso tempo na hora de fazer as contas, e a segunda é poder resolver problemas abstratos. Por exemplo, se o enunciado de um exercício for calcule o determinante de A, calcule o determinante de B e calcule o determinante de A vezes B, bastaria calcular os determinantes de A e B
pois o de A vezes B pode ser calculado pela propriedade. Com isso, você ganha tempo na hora de resolver o exercício. Imagine agora um exemplo em que não temos as matrizes A e B, mas temos o determinante de A e também temos o determinante de A vezes B. Mesmo não sabendo quem é a matriz B, podemos encontrar seu determinante pela propriedade. A segunda propriedade diz que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Por exemplo, se essa é a matriz A, então essa é a transposta de A. E a propriedade diz é que essas matrizes possuem o mesmo determinante. Convido vocês a justificarem essa propriedade usando o teorema de Laplace. Vamos ver a propriedade 3 direto num exemplo. Consideramos essa matriz A. Seu determinante é 31. Agora vamos criar uma nova matriz B, multiplicando a linha 2 de A por 5. E a propriedade diz é que nem precisamos calcular o determinante de B para saber que é 5 vezes 31, que é igual a 155. Mas, para matar a curiosidade, vamos calcular. Olha, deu certo. Você consegue justificar essa propriedade usando o teorema de Laplace? A propriedade 4 nos diz uma forma de encontrar o determinante de uma matriz após multiplicá-la por um certo número. Por exemplo, considere essa matriz A. Seu determinante é menos 4. Agora, vamos multiplicar a matriz A por 2. Se apenas uma linha tivesse sido multiplicada por 2, o determinante também seria multiplicado por 2 pela propriedade anterior. Se duas linhas fossem multiplicadas por 2, o novo determinante seria multiplicado por 2 vezes 2. Neste caso, como 3 linhas foram multiplicadas por 2, então o novo determinante é multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2. Como o determinante da matriz A é menos 4, então o determinante da matriz 2A é 8 vezes menos 4, que dá menos 32. Para entender a fórmula geral, vamos trocar o 2 por um número qualquer e também a matriz A por uma matriz qualquer. Ao trocar o 2 por um número k qualquer, obtemos que determinante de k vezes A é igual a k ao cubo vezes determinante de A. Mas notemos que esse 3 que aparece aqui no expoente está relacionado à ordem da matriz A do exemplo. Numa situação geral em que a matriz A possui uma ordem n qualquer, a fórmula fica determinante de k vezes A é igual a k elevado a n vezes determinante de A. A propriedade 5, na verdade, não é uma propriedade. É só para ilustrar algo que não se deve fazer. Quando temos duas matrizes A e B, não é possível calcular o determinante de A mais B via alguma propriedade. Se você fizer determinante de A mais determinante de B, estará errado. Se precisar calcular o determinante de A mais B, primeiro calcule A mais B e depois calcule o determinante. Não tente usar propriedades que não existem. A sexta propriedade diz que calcular determinante de matrizes triangulares é muito fácil. Se uma matriz é triangular superior, triangular inferior ou diagonal, então seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Por exemplo, considere essa matriz A. Claramente, ela é triangular superior. Então, seu determinante é simplesmente menos 1 vezes menos 2 terços vezes 1 quarto vezes 3, que é igual a 1 meio. Mesmo vale para matrizes triangulares inferiores ou diagonais. Você consegue justificar essa propriedade usando o teorema de Laplace? A sétima propriedade diz que se uma matriz possui uma linha inteira de zeros, então seu determinante é igual a zero. Por exemplo, essa matriz A gigante aqui possui determinante igual a zero porque possui uma linha inteira nula. Mais uma vez, convido vocês a justificar essa propriedade usando o teorema de Laplace. A oitava propriedade diz que uma matriz que tem duas linhas iguais tem determinante igual a zero. Por exemplo, nessa matriz A, as linhas 2 e 4 são iguais. Logo, seu determinante é igual a zero. A nona propriedade estende a propriedade anterior, dizendo que se uma matriz tem uma linha que é proporcional à outra, então o determinante também é zero. Por exemplo, nessa matriz, a linha 3 é igual a menos 2 vezes a linha 1. Portanto, seu determinante é igual a zero. Quando uma linha é um número vezes outra linha, usaremos as nomenclaturas que as linhas são proporcionais ou que uma linha é múltipla da outra. A décima propriedade diz que se uma matriz B é obtida a partir de uma matriz A trocando duas linhas de posição, então o determinante de B é o determinante de A multiplicado por menos 1. Por exemplo, consideremos essas matrizes A, B e C. Calculando o determinante de A, obtemos menos 4. Notemos que a matriz B foi obtida a partir de A trocando as linhas 2 e 3 de posição. Logo, o determinante de B é igual a 4. Agora, olhemos para a matriz C. Em relação à matriz B, houve uma troca das linhas 1 e 2. Logo, o determinante de C é o oposto do determinante de B e, portanto, é igual a menos 4. Outra forma de pensar é que C é obtida a partir de A aplicando duas trocas de linhas consecutivas. Trocam-se as linhas 2 e 3 e depois trocam-se as linhas 1 e 2. Isso diz que o determinante de C é obtido a partir do determinante de A multiplicando por menos 1 vezes menos 1. Que é igual a 1. Por isso que o determinante da matriz C é igual ao determinante da matriz A.
Vamos ver a 11ª propriedade num exemplo. Peguemos essa matriz A e vamos criar uma nova matriz B repetindo todas as linhas de A menos uma, por exemplo, a terceira. Essa nova linha será criada somando a linha original de A com um múltiplo de outra linha de A. Por exemplo, vamos multiplicar a linha 1 de A por 2, somar o resultado à linha 3 e colocar como linha 3 na matriz B. O que fizemos foi criar uma matriz B a partir de A, adicionando a uma linha um múltiplo de outra linha. Bom, o que essa propriedade diz é que essas duas matrizes têm o mesmo determinante. E aí eu convido vocês para fazer a conta do determinante dessas duas matrizes para ver que de fato elas têm o mesmo determinante. Por fim, a última propriedade também veremos num exemplo. Observe as matrizes A1, A2 e A. Elas têm quase todas as linhas iguais, exceto a linha 4. A linha 4 da matriz A é igual à soma das linhas 4 das matrizes A1 e A2. O que essa propriedade diz é que o determinante de A é igual à soma dos determinantes das matrizes A1 e A2. Isso encerra a nossa aula de determinantes. Sua tarefa agora é fazer a lista de exercícios. Até a próxima videoaula.